atrasado, né? E eu louvo a Deus porque ele saiu bem, ele saiu já praticamente recuperado, e eu agradeço muito aos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Então abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Atos. Pode botar na tela, por favor? Atos, capítulo 13. Amém? Vamos ler? Diz assim: tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Senhor, te pedimos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Deus, que o Senhor possa nos trazer esclarecimento, conhecimento. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos conduzir nessa noite, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, ricamente abençoados pela Tua palavra, Senhor. Por isso que essa palavra possa tocar em nossos corações, possa produzir vida. Senhor Deus, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu queria começar falando uma coisa para vocês. Que Deus, Ele não mudou, meu irmão. Deus, Ele não mudou. Amém? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E eu queria falar nessa noite sobre recomeços. Recomeços. Deus, Ele é um Deus de começo. Mas se for preciso, Ele também recomeça coisas em nossas vidas. Amém? E para a gente começar a falar alguma coisa nessa noite, eu queria dizer uma coisa para você, que é o seguinte: a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o sim de todas as promessas de Deus. Jesus, Ele é o sim de todas as promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Em outra porção da Bíblia, no livro de Hebreus, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então, o mesmo Deus, o mesmo poder que atuava no passado, Ele atua hoje. E continuará atuando para todo sempre. Amém? Amém? Glória a Deus. Então eu quero começar dizendo para você, meu irmão, que tudo aquilo que na sua vida por algum motivo parou, Deus, Ele quer recomeçar em nome de Jesus. Tudo que na sua vida por algum motivo estagnou, parou, Deus, Ele quer colocar para andar de novo em nome de Jesus. Se a sua família parou de ser uma boa família, Deus, Ele quer colocar para andar de novo. Se alguma coisa na sua vida parou por qualquer motivo que seja, Deus, nessa noite, Ele quer nos falar para continuarmos. Amém? Ele quer recomeçar algo em você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele fala a respeito da primeira viagem missionária de Paulo. E junto com Paulo estava Barnabé e um jovem que era João Marcos. Amém? O que acontece? Eu vou estar falando sobre João Marcos nessa noite.
João Marcos, ele teve um começo não muito bom, né? Não muito bom. Para não falar um começo fracassado. Mas ao final dessa mensagem a gente vai ver o que aconteceu com ele. Amém? Vamos lá? Vamos lá, primeira coisa. Quem era o João Marcos? Quando a Bíblia fala aqui de João preso, a gente acaba não conhecendo muito ele, mas ele é o Marcos, autor do segundo evangelho da Bíblia. Esse Marcos aqui vai se tornar futuramente o autor do segundo evangelho da Bíblia. E quem era Marcos? Marcos, ele era filho de Maria. No capítulo 2 do livro de Atos, vai dizer que Pedro, ele tinha acabado de ser solto milagrosamente numa prisão. Os anjos tinham tirado as algemas e tinham conduzido ele para sair da cadeia. E o primeiro lugar que Pedro ele vai para uma casa, que era a casa de Maria, uma mulher chamada Maria. E a Maria era mãe de João Marcos. Essa Maria era mãe de João Marcos. Muito provavelmente, essa Maria ela era viúva. Por quê? Porque quando a Bíblia ela dá uma referência de uma casa, ela jamais falaria que é a casa da Fabiana, da Maria, da Ana, se tivesse um homem naquela casa. Então, provavelmente, aquela mulher não tinha mais marido, não tinha mais esposo, e era o único familiar direto que João Marcos tinha. Amém? O que acontecia ali na casa de Maria? Assim, quando Pedro chega, estava acontecendo um culto. Cristãos estavam reunidos ali. A casa de Maria era como se fosse uma célula da igreja de Cristo. Ali se reunia várias pessoas. E tudo indica que Pedro era responsável por aquela célula ali, por aquela igreja. Então Marcos, ele tinha muito contato com Pedro. Muito contato com Pedro. Tanto é que no segundo livro de Pedro, no capítulo 5, lá no finalzinho, no último versículo, Pedro ele dá algumas saudações. Fala assim, olha, manda um abraço para fulano, manda um beijo para Beltrano e manda uma saudação para o meu filho, Marcos. Amém? Então o relacionamento de Marcos era esse. Ele era filho de Maria, amigo de Pedro. Ele era primo de Barnabé. E uma outra coisa interessante e última para falar sobre ele nesse momento é que o nome dele é interessante, João Marcos. João é um nome judeu, de origem judia. E Marcos é grego. Então, provavelmente, João Marcos, ele entendia de grego. Então, pode ser que isso foi um dos motivos pelo qual Paulo e Barnabé levaram ele na sua primeira viagem. Porque ele poderia ser importante em algum momento ali. Amém? Deu para entender? Esse era Marcos. E é só isso que a gente tem de informação de Marcos. Até agora é só isso que a gente tem de informação. E outro detalhe, João Marcos era muito novo. Talvez não tinha nem 18 anos. Era muito jovem, João Marcos. Amém? Posso seguir? Vamos lá. Como que foi essa viagem? Paulo e Barnabé, eles começam a viagem em Antioquia. E de Antioquia, eles vão para a ilha de Chipre. E a primeira cidade que eles visitam nessa ilha se chama Salamina. De Antioquia para Salamina é aproximadamente 180 quilômetros. Eles chegaram lá. Depois que eles chegaram nessa cidade,
eles atravessaram toda a ilha, e chegaram à cidade de Pafos. Amém? De Salamina para Pafos, mais 120 quilômetros. Ao total já deu quanto? 300 quilômetros, mais ou menos. 180 mais 120, 300 quilômetros. Depois, ele sai de Pafos, eles saem de Pafos e chegam até Perge. Amém? Quando eles saem de Pafos e vão até Perge, eles entram no naviozinho dele, né? Não sei como que era, e andam aproximadamente 250 quilômetros até chegar em Perge. Irmão, pensa comigo, eu nunca fui em alto mar, bem alto mar assim, e nem quero ir, porque eu morro de medo. Mas eles não passaram por boas situações. Primeiro, porque naquela época as embarcações não eram tão boas como é hoje, não eram tão seguras como são hoje, e eu não acredito muito que aquela tripulação era uma boa tripulação, sabia navegar tão bem assim. Então eles passaram por muitas coisas que a gente não sabe muito bem o que eles passaram, mas eu acredito que em 250 quilômetros eles devem ter passado por bons e maus bocados. E quando chega, põe o versículo de novo na tela, por favor, 13, de Atos. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Alguma coisa acontece nesse exato momento com Marcos, que ele abandona tudo que ele está fazendo e volta. Ele volta. Alguns historiadores, teólogos, fazem inúmeras especulações sobre o motivo pelo qual ele voltou. Alguns falam que ele sentiu saudade da família. Alguns dizem que ele teve medo de morrer pela dificuldade que era essa viagem. Quando eles atravessaram a ilha de Chipre, de Salamina até Pafos, era uma região cheia de assaltantes, uma região muito perigosa, e eles passaram. Depois eles conseguem chegar até Perge, e eles passaram por muita coisa complicada. Então, alguns teólogos levantam essa questão que ele pode ter medo de morrer, e por isso que ele quis voltar. Mas a gente não sabe o que de fato ocorreu. A única coisa que nós sabemos é que ele parou o que ele estava fazendo e voltou. Amém? Eu queria falar um pouco sobre isso. E eu queria dizer que Marcos, ele representa muito bem a nós. Ele representa muito bem muitas das coisas que nós deixamos de fazer em nossas vidas. Ele representa as coisas que nós deixamos pelo meio do caminho e voltamos. Marcos, ele representa muito bem quando a gente enfrenta uma dificuldade no nosso casamento e a gente quer desistir. Marcos, ele representa muito bem, meu irmão, quando a gente tem uma dificuldade nos nossos estudos, na nossa faculdade, na nossa escola, e a gente não quer mais dar sequência nisso. Marcos, ele representa muito bem a nossa queda de fé, o nosso ministério. Mas quando a gente passa por dificuldade, quando a gente passa por momentos ruins, quando a gente passa por momentos que nos causam medo, a gente prefere recuar e voltar. Marcos, ele representa
Isso que acontece com cada um de nós. Só que nessa noite, o propósito dessa mensagem é dizer que você não é ruim por causa disso. Você não é a pior pessoa do mundo por causa disso. Porque não foi só com João Marcos que aconteceu isso. Grandes homens de Deus, eles em algum momento, eles pararam aquilo que eles estavam fazendo por algum motivo, por medo, por desânimo. Elias se trancou numa caverna, né? Depois de ter feito muitas coisas, ele se tranca numa caverna com medo de morrer. E muitos outros personagens que nós admiramos tanto, teve os seus momentos muito ruins. Então a questão, meu irmão, não é se a gente vai passar esse momento, porque a gente vai passar. E você já passou algum momento desse ou está passando. A grande questão é aonde que a gente vai parar depois disso. A grande questão é aonde que Marcos chegou depois disso. A grande questão é aonde que Elias chegou, aonde que Moisés chegou. A grande questão é aonde você vai chegar ou não. O problema não está em entrar numa situação em que a gente vai ter medo, a gente vai voltar, a gente vai querer parar. O grande problema, meu irmão, é se você continuar assim. O problema maior é se o seu fim for isso. Amém? Abra o livro de Atos, capítulo 15. e 36. Do 36 ao 40, por favor. Muitas das vezes as nossas atitudes geram consequências bem complicadas. Não foi diferente na vida de Marcos. Esse trecho vai mostrar o que gerou essa atitude de Marcos. No capítulo 13, versículo 13, que nós lemos. Diz assim: decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como estão. Próximo. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Amém? Presta bastante atenção agora. Essa porção que nós lemos está falando sobre a segunda viagem missionária. Oi! Nesse momento aqui eles estão organizando como que vai ser a viagem. E Paulo e Barnabé se organizam e falam assim: nós vamos fazer o seguinte, vamos retornar nas cidades que nós já fomos, vamos ali consolidar aquilo que nós já falamos, tudo bem, vamos fazer assim. E Barnabé, meu irmão, ele tem uma brilhante ideia de levar Marcos de novo na viagem.
Barnabé tem uma brilhante ideia que Paulo não gosta. Paulo não gostou. Quando a gente lê assim, parece que foi assim: olha, Paulo, vou levar Marcos, pode ser? O homem, leva não. Mas eu quero levar, não, leva não. Mas eu vou levar, então tá, então vai embora, eu vou com outra pessoa. Não foi assim não. Alguns historiadores dizem que de fato, Paulo e Barnabé brigaram. Brigaram mesmo, sabe? De sair no tapa. Definitivamente, Paulo ele não queria que Marcos fosse com ele. Paulo ele não queria que Marcos fosse com ele de jeito nenhum. Porque ele sabe o que Marcos fez na primeira viagem missionária. E a gente pode olhar e falar que o Marcos foi duro, né? Paulo foi duro. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que eu faria a mesma coisa que Paulo fez. Eu não ia deixar Marcos entrar no navio, nem que ele pagasse para entrar. Quando eles organizaram a primeira viagem missionária, entenda uma coisa: não foi turismo, não foi a passeio. Marcos estava ali por causa de alguma coisa. Nem que se fosse para fazer um peso no navio, mas ele estava ali por algum motivo. Nem se fosse só para isso, mas ele tinha um propósito de estar ali. E quando ele larga Paulo e Barnabé no caminho, Paulo ele fica furioso. Paulo ele fica com raiva de Marcos. Ao ponto de agora Barnabé tentar levar ele. Paulo fala o seguinte: cara, eu não vou levar esse cara. Eu não vou, de jeito nenhum. E se você quiser levar ele, você vai sozinho. E foi isso que aconteceu. Amém? Eu falei para você, meu irmão, que Marcos simbolizava aqueles momentos complicados em nós. Nossos momentos de querer desistir, de querer parar, de querer retroceder, medo de alguma coisa. Mas graças a Deus que existe um Barnabé para cuidar de Marcos. E se Marcos ele representa isso, eu quero te dizer que Barnabé ele representa o amor de Deus. Ele representa a entrega de Jesus e o cuidado do Espírito Santo pela minha e pela sua vida. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. Se Marcos ele representa os nossos momentos de querer largar alguma coisa, de desistir, de parar. Barnabé representa o amor de Deus, a entrega de Jesus e o cuidado do Espírito Santo pela minha e pela sua vida. O que Deus ele está dizendo para nós hoje, meu irmão, é o seguinte: que por mais que você parou alguma coisa na sua vida, parou o seu ministério, parou de acreditar na sua família, parou de acreditar nos seus sonhos, parou por algum motivo, Ele quer exercer essa figura de Barnabé na sua vida. Ele quer te chamar de novo para continuar aquilo que você parou. Deus, Ele quer te colocar de pé novamente. Ele quer que você continue aquilo que você parou, meu irmão. Como eu te falei, provavelmente eu não ia deixar Marcos entrar. Mas Deus sabe de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele sabe aonde você vai chegar, meu irmão. Deus, Ele sabe de todas as promessas que estão sobre a sua vida. E é por isso que Ele quer te colocar de pé novamente, pegar pela sua mão e recomeçar.
e recomeçar, meu irmão. Meu irmão, você é muito precioso para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual é a grande maravilha desse versículo? Sabe qual é a grande maravilha desse versículo? Que o amor de Deus, ele é capaz de salvar toda a humanidade. Ele é capaz disso. O sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso na sua eficiência, que é capaz de salvar toda a humanidade. Porém, o sacrifício de Jesus na cruz, ele seria também capaz de salvar só a sua vida. Se ninguém mais quisesse ser salvo, mesmo assim, Jesus morreria na cruz pela sua vida. A grande maravilha desse versículo é esse. O amor pode salvar a humanidade, mas se a humanidade não quiser, salva só você. E quando nós entendemos isso, a gente começa a entender que amor é esse que Deus tem por nós. É isso que você precisa entender, meu irmão. Que o sacrifício de Jesus foi por todos, foi para todos nós. Mas se fosse só por você, seria feio. Ainda assim seria feio. Então a figura que Deus ele quer exercer sobre nós é essa figura que nos pega pela mão, se for preciso, para recomeçar. Para recomeçar alguma coisa que você parou, que você desistiu, que você abandonou por algum motivo que seja. Assim como Marcos, a gente não tem como saber o que de fato aconteceu. Meu irmão, pouco importa o que te levou a desistir de alguma coisa. O que Deus diz para você nessa noite é que Ele quer recomeçar de novo aquilo que você parou. Ele quer recomeçar de novo aquilo que você parou. Amém? Vamos seguir. Pensa comigo o seguinte. Você já ouviu falar mais de Paulo ou de Barnabé? Você já ouviu falar mais de Paulo ou de Barnabé? Paulo. Eu também já ouvi falar mais de Paulo. Paulo foi o cara da geração dele. Isso é inegável. A pergunta que eu faço é por que Barnabé ele decide viajar com Marcos do que viajar com um cara da sua época. Você já parou para pensar que Barnabé, nessa atitude, ele poderia estar estragando toda a sua carreira ministerial? No sentido de projeção? Imagine o outdoor, Paulo e Barnabé, domingo, às 7 horas. Meu irmão, ia lotar. Mas eu não sei se lotaria tanto Barnabé e Marcos. Até esse momento, Marcos continua sendo o filho da Maria, primo da Barnabé e jovem. Era só isso que ele era. E o que eu fiquei pensando, o que fez Barnabé, o que deu na cabeça dele de querer ir com Marcos e deixar Paulo, meu irmão.
Paulo era um cara, ele era conhecido, ele era respeitado. Ele tinha entrada em todos os lugares com muita facilidade. E ele decidiu deixar de acompanhar ele para acompanhar Marcos. Então isso é para a gente entender que a decisão de Barnabé foi uma decisão muito séria. Às vezes quando a gente lê, a gente não percebe isso. Foi muito séria. Primeiro que ele arrumou uma briga com Paulo. E ali, ele está falando o seguinte, olha, vai para um canto que eu vou para o outro. Amém? Amém. Quarta coisa, meu irmão, que a gente precisa entender é quem Marcos se torna. E essa parte é bem legal. Marcos, como eu falei, é o autor do segundo evangelho, né? O evangelho de Marcos. Porém, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho de Marcos. Por mais que na nossa Bíblia vem em segundo, mas ele foi o primeiro. Não somente isso, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, sabe como que eles são compostos? Por grande maioria daquilo que Marcos escreveu. O evangelho de Marcos, ele é composto por aquilo que ele pesquisou, por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que Pedro falou para ele, que presenciou. Então Marcos, ele escreve o evangelho. Ele escreve o evangelho. E aí, Mateus e Lucas falam assim, pô, deixa eu dar uma olhadinha no que escreveu aí. Estou precisando escrever uma carta, deixa eu dar uma olhadinha aí. Amém? Amém? Amém. Você, hoje, sabe quem é Marcos. Sabe quem é Marcos. Por mais que se passou 2000 anos, você sabe quem é Marcos. Uma pessoa hoje, do outro lado do mundo, na China, sabe quem é Marcos. O nome de Marcos, ele está escrito no livro mais vendido e mais lido de todo mundo.